Quero saudar todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Louvado seja Deus. Louva a Deus por nessa noite, por cada irmão que aqui se encontra nesse momento, para nós adorarmos o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, reunidos nessa noite. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus, para a vida, de cada um, Não que eu não já tenha trazido essa palavra, mas hoje eu quero recordar, relembrar, nos prevenir, sobre os ensinamentos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, que vai ficar em Atos 17, a leitura de hoje, louvado seja o Senhor, nosso Salvador Jesus. Atos 17, hoje nós vamos falar um pouco, sobre idolatria, Já preguei sobre isso, mas hoje eu quero trazer, pois eu sempre estou trazendo uma palavra também para aqueles que nos escutam pela rádio, muitos que não conhecem a área, da idolatria, e outros até que ainda muitas vezes conhecem, mas ainda muitas vezes caem no laço do inimigo, a respeito ainda das imagens de esculturas, o que é que a Bíblia fala sobre elas. Amém? Todo mundo já encontrou Atos 17? Nós vamos ler nós vamos ler o versículo 16 e vamos pular para o versículo 22. Amém? Para nós ganhar espaço de tempo. Louvado seja Deus. Eu mando a paz a todos os irmãos que me escutam nesse momento, aonde estiver chegando essa voz, que o Espírito Santo de Deus, ele possa abençoar a vida de cada um de vocês. Aqueles que tiver Bíblia, me acompanhem nessa noite. Vamos estudar as Escrituras em nome do Senhor Jesus. Todo mundo já encontrou? Louvado seja Deus, 17, nós vamos ler o versículo 16. Irmãos, ela queria contar aqui, você quer contar aqui, você queria contar um pouquinho do que Deus fez na sua vida? Vem cá rapidinho, ligeirinho. Ela estava dizendo desde sábado que ela quer contar um testemunho aqui do que Deus fez na vida dela. Fica aqui para todo mundo lhe ver, os que estão em casa, em nome dos... Vem para aqui, mais para perto, ele aqui está filmando ali. Amém? Ela vai contar um pouco do testemunho dela, que também, eu acredito que também vai edificar a vida de muitos que se afastam da presença de Deus. Amém? O que é que você quer agradecer a Deus, nessa noite? Eu quero agradecer a Deus que eu estava doente, estava de cama. Aí eu fui para o hospital. Quando cheguei lá, tomei injeção, tomei soro, voltei para casa. Quando cheguei em casa, fui dormir de noite. Aí Jesus chegou com o anjinho. Aí disse assim: olha, minha filha, entra na mesma igreja que você estava, que Jesus vai te alujar. Entra na igreja do teu irmão Erivan, que Deus vai te ajudar. E graças a Deus, a minha perna estava inchada. Eu cheguei aqui com as pernas bem inchadas. Aí eu falei para a irmã Erivan, ele benzeu, mas graças a Deus, até hoje eu fiquei boa. Mas não estou sentindo nada, Jesus. Glória a Deus. Só um minutinho. Para você entender o que ela quer dizer, ela já tinha sido na nossa igreja, irmão, só que ela se afastou, não foi isso? Foi porque deram conselho para eu não vir para a igreja, não. Olha só, deram conselho para ela sair da igreja. Olha quantas consequências ela pagou o preço depois que ela saiu do caminho do Senhor. Mas depois que ela se voltou para o Senhor Jesus, está curada hoje. Graças a Deus. Aí comecei a entrar na igreja de novo. Jesus disse: Jesus vai libertar você e sua casa, seu terreno. Jesus vai tomar de conta de vocês. Deus, muito obrigado que você fez comigo, que eu quase morria dessa doença que eu adoeci. Passei mal no hospital, tomei o Esbrançacil, até desmaiei. O doutor... Você tomou remédio no hospital, tomou Besotacil. Falando nisso, até isso eu tinha encontrado ela no dia lá no hospital, irmãos, E ela, licença aqui, que você vai responder. Aí o que acontece? Ela tomou remédio, estava lá passando mal, mas não houve nada que resolvesse o seu problema, não foi? Foi, irmão. Aí Jesus chegou e disse assim, com o anjinho disse assim: entra na igreja de novo, minha filha. Você não se batizou nas águas? Aí eu digo: eu vou voltar, vou falar com o irmão Erivan, para ele me levar.
Vamos para a igreja. Agora só sai daqui um dia que Deus me chamar. Glória a Deus. Vamos dar um salve bem forte para Jesus. Deus, Ele é fiel. Amém, igreja? Isso aí para nós ver. Isso aí nos mostra a diferença de quando a gente está servindo e quando a gente não está. Amém? Todo mundo encontrou a palavra do Senhor? Olha o que é que diz aqui, olha só. Versículo 16 do capítulo 17. E nós vamos pular para o 22, tá certo? Diz assim, ó. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não habita em santuários feitos por mão humana, nem é servidor por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fechado os tempos brevemente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notificai aos homens que todos em toda parte se arrependam. Amém? Apenas até aqui. Louvado seja o Senhor. Tira esse negócio que está cheio aqui, por favor. Irmãos, essa passagem aí, o apóstolo Paulo, ele saiu em uma missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus. E quando ele estava pregando, ele chegou nesse lugar, em Atenas, e ele se revoltou, o seu espírito ali ficou revoltado, de tanta idolatria que existia naquele lugar. E por ele conhecer as Escrituras, por ele saber a missão que Jesus mandou ele pregar a palavra, ele sabia que aquelas pessoas estavam servindo a deuses, eu posso dizer assim, em vão.
E ele começou a anunciar o verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro que deu respiração ao homem, o Deus que de um só fez toda a raça humana. Ele começa a anunciar, ele começa a dizer algo aqui muito importante para nós hoje, para nossos filhos, para nossas famílias, que nós não deixemos de pregar nenhum só ponto, que no versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele está falando assim: olha, Deus não habita nessas imagens, Deus não está aí com esses ídolos, que como ele mencionou, feito de prata, de ouro, de pedra. Eles não, e ele continua dizendo assim: olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês. Em outras palavras, assim, a partir de hoje, vocês não são mais ignorantes a respeito da verdade, que vocês sabem a partir de hoje que Deus não está aqui, nessas imagens de esculturas. E hoje o Senhor me caiu por graça de trazer essa palavra, e deixar até registrado para muitos continuar ouvindo essa mensagem, né? E nós vamos ler muitos versículos, ao qual muitas pessoas aqui estão aqui hoje, e estão em casa me ouvindo, estão me vendo pelo Face, que nunca leram. E hoje muitas vezes eu quero dizer uma coisa a você: aquilo que estava oculto, que a igreja católica não ensinou, os irmãos católicos, aqueles que servem, né, as imagens de escultura, nunca mostraram para você na Bíblia deles, né? Hoje eu quero te mostrar o que verdadeiramente a Bíblia fala sobre imagens de escultura, amém? E eu queria começar lá do Velho Testamento e concluir aqui no Novo. Como nós já começou pelo Novo, eu queria que todos me acompanhassem para a glória de Deus. Como sempre, eu tenho lido, eu queria começar hoje por Deuteronômio capítulo 4, porque vai falar diretamente sobre imagem de homem ou de mulher, ou de macho ou de fêmea, amém? Deuteronômio capítulo 4, lá no Velho Testamento. Olha só o que é que Deus diz aqui, para ninguém, né, cair nesse laço. Irmãos, isso aqui é abominação a Deus. Muitas pessoas têm perdido de ser abençoados por Deus, devido a eles ter se entregado à idolatria, por causa de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas, que seduziu muitas pessoas, né? Nós sabemos que muitos são seduzidos por esse tipo de ensinamento, ao qual Deus condenou desde o princípio. E eu queria ler com você aqui a partir do versículo, né, 15 e 16, quando o Senhor diz assim, olha: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, quando Deus se manifestou para Moisés, falando os mandamentos para Moisés. Ele está falando, aí no versículo 16 é assim, ó: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Observa que a palavra ídolo, ele está falando da imagem, ó, uma imagem esculpida na forma de ídolo. A palavra ídolo significa idolatria, está idolatrando, semelhança de homem ou de mulher. Capítulo 4, versículo 15 e 16. O 16 assim, ó, eu vou ler de novo, o 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então observa aqui que Deus está condenando que nós não podemos fazer nenhuma imagem esculpida na forma de ídolo, para se idolatrar, até como aqui é santo, aqui é uma imagem, semelhança de homem ou de mulher.
Não faça nada disso. Então a Bíblia é clara em referir isso, irmãos. E infelizmente, quando a gente não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, nós não líamos a Bíblia, ninguém nunca ensinou a verdade, a qual muitas vezes nós estamos vendo hoje. E você quer saber a maldição que é essa imagem? Abra no capítulo 7 mais na frente. Capítulo 7. Hoje é dia de libertação. E a palavra, a verdade, ela liberta. Como disse o Senhor Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente hoje que não prega mais sobre idolatria porque tem medo de ser perseguido. Para mim é uma honra se alguém me perseguir pela verdade. É um prazer. Amém? Capítulo 7, versículo 25. Vamos lá, falando das imagens aqui ainda. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. A palavra abominação, em alguma tradução aí vai estar anátema, que é maldito. Amém? Para você saber, alguma tradução vai estar escrito anátema. Amém? Pois é anátema, abominação ao Senhor teu Deus. Vamos agora meditar. Se as imagens de escultura aqui é abominação ao nosso Deus, se a gente tiver, então significa, se nós tiver elas em casa, ou tiver elas dentro do nosso coração também, porque nós não podemos tirar apenas da parede, mas também de dentro do nosso coração. Então, tem dentro de nós, ou em nossas casas, algo que Deus abomina. É a Bíblia que diz, não é o pastor Erivan. Se é abominação, o que é abominação? Algo que Deus não suporta. Você já passou por algum momento de passar por algo que não suporta, nem olhar? Não suporta ouvir alguma coisa? Então é isso aí que Deus sente, abominação. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 26, agora dentro da nossa casa. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa. Olha aí. Menino, que isso é coisa muito séria. Olha o que ele vai dizer mais. Para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela, de toda a detestarás e de todo abominarás, pois é amaldiçoado. Ou a palavra anátema na sua Bíblia significa amaldiçoado. A palavra anátema significa amaldiçoado, maldito ou maldito. Então assim, não coloque em tua casa nada abominável ao Senhor, se referindo à imagem, para que tu não seja amaldiçoado como ela. Tem muitas pessoas hoje que as suas casas não prosperam, porque dentro das suas casas são cheias de imagens de escultura. Tem muitas pessoas que não são felizes dentro das suas casas hoje, porque na sua casa cheia de imagens de escultura, pessoas orando, fazendo culto, prestando adoração a ídolos, a imagens a qual Deus abomina. Para você ter uma ideia, Deus não quer que você faça nem a imagem dele. Nem a imagem de Deus é para você ter em casa, porque na verdade ninguém viu Deus. E fé não é ver, fé é só crer, saber que Ele existe. Eu não preciso ver, eu só preciso saber que Deus existe. Então, maldita é a casa que encobre uma imagem de escultura. Dentro desse versículo aqui, eu gosto de rasgar logo um leque, porque eu tenho que pregar a verdade. Eu sei que talvez alguém católico esteja me ouvindo, mas vai ter que escutar a verdade. Se maldita é a casa que encobre uma imagem de escultura, se maldito é aquele que está crendo nela, que está falando que vai ser amaldiçoado como ela. Agora, vamos parar para pensar. A igreja católica, não estou criticando, estou ensinando, é cheia de imagem de escultura. O que é que a Bíblia está dizendo que ela é? Maldita aquele lugar. Amaldiçoado. É a Bíblia que diz, não é Deus quem diz. Se alguém tiver dizendo assim, não estou gostando dessa palavra, alguma coisa parecida, alguém estiver me ouvindo, talvez esteja dizendo isso,
Eu quero dizer uma coisa, então vai reclamar a Deus, porque foi Deus quem disse. Foi Deus que falou. Não foi ninguém. Se fosse eu ou algum outro, mas foi o próprio Deus que disse que maldita é a casa que encobre. Por isso que todos nós, quando se convertemos, a gente renunciamos a essa prática a qual Deus não permitiu que o povo dele seguisse. Sabia que existem muitos demônios de doença que estão nas casas? Os demônios de doença, eles estão se fortalecendo por causa das imagens que estão lá. Às vezes aquela pessoa não entende, mas ele está orando a uma imagem, está fazendo uma petição, e por trás da imagem existe um demônio operando ali e colocando doença e oprimindo, e ele não sabe o que é. Não é a Deus que ele está orando, para ele é a Deus, mas não é para Deus. Todo mundo está entendendo? Dentro dessa passagem ainda, de cima desse versículo, que maldita é a casa, deixa eu dizer uma coisa a você. Sabe o que a Bíblia diz? Que santo é você. A Bíblia não diz que a imagem é santa, a Bíblia diz que santo é o povo de Deus, porque anda se santificando. O que é santificar-se? É não andar no pecado mais. Então você é santo ao Senhor, a Bíblia diz. Porque Deus te perdoou, Deus te purificou, então Deus te fez santo. Então, para Deus, santo é você. Por isso que Ele habita em você, porque você santificou a morada dEle. Agora eu quero dizer uma verdade aqui nessa noite. Todo mundo vai dizer assim, é verdade. Quem já visitou o centro de Macumba aqui? Fala a verdade. Muita gente aqui visitou. Eu já visitei. Muita gente aqui. Não é verdade? Agora vem cá. Por que é que lá dentro tem as mesmas imagens? Deus condena a bebida, Deus condena o cigarro lá. Fuma. Bebe. Pega cachimbo. Deus condena. Lá é de Deus. Aí está as imagens. Deus cogitando. É fácil você entender, irmão, que Deus não está nem perto da imagem. Por que é que lá dentro ele suporta a imagem, mas não suporta a presença de um crente? Pode botar 50 imagens de Maria, de João, de Joaquim, de quem você botar. Os demônios vão rodar, recupiar, vai beber, vai fazer o que eles quiserem lá. Não vai incomodar eles. Agora, pode botar um crente lá cheio do Espírito Santo para você ver? Aí incomoda eles. Se você observar, irmãos, é fácil você entender que você, para crer em Deus, não precisa ter nenhuma imagem. Pai, Filho e Espírito Santo, basta eles dentro do teu coração. Ele é o suficiente para você. Então lá, irmãos, eu quero dizer que ele suporta qualquer imagem, como lá está cheio. Lá tem imagem de, que na verdade não é Maria, respeitamos Maria, claro. Todo mundo sabe aqui, eu já ensinei. Devemos respeitar Maria, a mãe de Jesus, sabendo que o quê? Que ela não salva, sabendo que ela não cura, não está na Bíblia, em canto nenhum que ela faz milagre. Foi o filho dela, Jesus Cristo, que nasceu, na verdade, antes de Maria existir, Jesus já era desde a fundação do mundo. Apenas foi o ventre dela que foi uma barriga de aluguel, semelhantemente a isso. E ele nasceu dela e veio ao mundo. Então Maria merece respeito, consideração, ela é a nossa irmã, a Bíblia diz. Então uma coisa eu lhe digo, apenas devemos entender uma coisa: não foi ela que nos salvou, não foi ela que morreu em morte de cruz, não foi ela que ressuscitou ao terceiro dia, só teve um que morreu e ressuscitou até hoje, foi Jesus. Então, é claro, nós entender e tentar explicar isso aí. Então, suporta a imagem de Maria lá, pode botar de Padre Cícero, de quem for, pode ir lá agora que tem, qualquer um tiver. Agora, por que que quando um crente bota o pé lá, ele não suporta? Porque a verdade está em nós. A verdade não está na imagem. Eu desafio qualquer centro de macumba. Ele não diz que eu sou uma pessoa que eu gosto de... Amo todo mundo, eu amo todo macumbeiro. Agora os demônios que ele serve eu não gosto não. Sou inimigo de Deus, então é meu inimigo também. Eu desafio qualquer um deles. É assim, eu convido o pastor Ivan para um... Ele chama de que lá mesmo? Um trabalho, né? Ele chama trabalho, é. Vai ter um trabalho hoje, chama o pastor Ivan Pedro. Eu quero botar o pé lá para baixar um. Só se eu mandar, manifesta tudinho aqui agora, vai manifestar. Eu mostro a qualquer um entre o certo e o errado. Uma coisa eu quero dizer, uma coisa a você, irmão, não se engane. A Bíblia é a verdade. Você quer ser, e não tem salvação, nós vamos ler esse versículo. Você quer, mas pastor Ivan, mas eu posso ter a de Jesus ou a de Deus? Abre em Êxodo.
Abra em Êxodo 20. É o segundo livro da Bíblia. Tem o primeiro Gênesis, o segundo livro da Bíblia. Vai ajudando aí, irmã Mirelle. Ajudando o povo aí, em nome de Jesus. Êxodo 20. Nós temos que levantar umas pessoas para nesse momento ficar auxiliando o povo, né? Os novos convertidos, para que eles possam ler a Bíblia, acompanhar conosco. Até eles aprender as passagens. Um dia eu não sabia nem o que era Êxodo, não sabia o que era Apocalipse. Ficava... Mas hoje, para a glória de Deus, né? Deus vai nos ensinando. Êxodo 20. Olha só o que é que diz aqui agora. Versículo 1. Êxodo 20, o versículo 1. Ó. Então falou Deus. Quem foi que falou? Foi Deus que falou. Ó. Então falou Deus todas essas palavras. A palavra foi Deus que falou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha o que ele vai dizer agora. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Olha o que ele vai dizer agora. Do que há em cima no céu. Está falando de quem? Dele, dos anjos, de todo mundo. Não faça semelhança alguma do que há lá em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem de Maria, nem de Joaquim, nem do pastor Erivan. Escuta, está falando de adoração, não está falando de foto não. Nem nas águas debaixo das águas. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha só, eu visito a iniquidade, é pecado, e se você fizer isso, eu visito a iniquidade até a terceira e quarta geração, ele está dizendo aqui. Ou seja, castiga famílias e vem outra geração e continua no castigo. Ele está falando ali. Então, irmãos, fácil você entender. Ainda que uma pessoa não seja, ainda que diga assim, olha, fulano não é crente, mas se ela escutar a palavra de Deus, onde ela chega e diz assim, não, eu posso ter 1000 falhas, agora o que eu li na Bíblia eu boto em prática. Imagem da escultura da minha casa eu não quero mais. Fazer repetição a uma imagem, sem saber, aquela pessoa, não, na verdade ninguém nunca viu aquela pessoa, como é que eu vou fazer uma imagem? Então não existe, irmãos. Deus condenou. Então, sabe por que nós se convertemos a Deus de verdade? Porque nós vimos na Bíblia. A Bíblia católica é a minha. Era para me ter trazido a Bíblia católica hoje, rapaz. Está com tu, Davi? A católica? Eu tenho uma católica bem grandona. É para me ter pregado com ela hoje. A mesma palavra. Pode guardar tudo, vai na Bíblia católica, vai ter. Agora, quantas vezes o padre leu isso para nós? Por que que o padre diz por que que os crentes dizem que o padre está errado, que não ensina, e por que ele não chama o crente para desafiar? Porque ele diz assim, vem cá, vou mostrar a você que vocês estão mentindo, crente, vocês estão mentindo. Sabe por quê? Porque eles não têm a verdade, nós temos. Eles vão abrir a Bíblia e não vão mostrar nada, nós vamos mostrar. Todo mundo está entendendo, igreja? Uma coisa eu digo, isso são uma das coisas, uma das maiores maldições dentro de casa, ou nas nossas vidas, se chama acreditar em imagens de escultura. Pai, Filho e Espírito Santo, essa trindade, no mundo espiritual, ele escuta até teus pensamentos, eles veem. Não precisa você ter, ele sabe de tudo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Se a gente aqui pular para o livro de Oséias, aí falando assim, eu fiz uma, deixa eu dizer aqui o que eu posso, ele chama de promessa, né? Eu fiz uma promessa a fulana de tal ou a cicrano e eu fiquei boa. Vamos olhar o que é que Deus diz sobre esse tipo de promessa em Oséias, os pequenos profetas. Vai ajudando a irmã Mirela, a minha irmã ali. Oséias, tem todo canto que fala sobre isso, mas eu quero ir para Oséias agora. Oséias, nos pequenos profetas, capítulo 4. Vai procurando aí comigo, que eu também aqui estou na luta.
capítulo 4 de Oséias, versículo 12. 4 de Oséias, o versículo 12. Olha o que é que Deus diz aqui, ó. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito, aqui não é um santo não, viu? É um demônio, de prostituição, os enganou. Ele, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sabe o que ele disse? O mesmo demônio que está lá no centro de Macumba, dando resposta a muitas pessoas, é o mesmo que está lá na imagem de escultura, dizendo assim, olha, eu vou fazer isso acontecer. Você sabia que os demônios também tem coisa que eles fazem? Só tem um porém, ele faz, mas também destrói a tua vida. Existe uma diferença. Oséias 4, versículo 12. A vara lhe deu resposta. Ele está falando assim, a imagem deu resposta a vocês. Porque o espírito de prostituição os enganou, os seduziu. Quem faz promessa, a imagem da escultura, não está fazendo aquela pessoa, está fazendo os demônios que estão por trás. Sei que tem muitos que faz sem saber, eu sei. E Deus entende o tempo da ignorância. Porém, todo aquele que conhece essa verdade hoje, já não é mais inocente perante Deus. Todo mundo está entendendo? Eu queria que você voltasse agora para o livro de Salmos 115. Salmos 115. E você que está em casa, que é crente, vai se tornar mais crente ainda hoje. Amém? Se a gente é crente, quanto mais a gente escuta a palavra, mais a gente fica mais crente. Salmos 115, vamos observar aqui o que é que vai falar aqui a palavra. (115) de Salmos. Olha só. O versículo 3 por diante. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Eles o quê? Que Deus não habita santuário feito por mãos humanas. Os ídolos são obras da mão dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Está vendo aí? Então isso é a verdade que existe. Irmãos, na minha casa tinha muita imagem de escultura, porque a minha mãe era espírita. Ela não está hoje aqui porque ela está gripada. E hoje ela não veio por amor a vocês, né? Não, eu vou ficar lá porque eu vou estar tossindo e vai incomodar. E ela está certa. Ela está em casa nos ouvindo agora. Minha mãe era espírita, meu pai e católico. São espírita e católico, é a mesma coisa praticamente, né? É quase a mesma coisa. Meu pai católico e rezador, irmão, era tanta imagem na minha casa. Irmão, era tanta maldição de briga. Era tanta maldição faltando comer. Era tanta doença nas nossas casas que a gente não sei como é que nós estamos vivos hoje. Nós escapamos por causa da misericórdia de Deus, que Ele via a nossa ignorância de não conhecer a palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a você: procure uma casa que tem isso, para lá não ter briga, para lá não vai ter doença, muitas vezes passando fome, necessidade, e até entra o dinheiro, irmão, mas só que a maldição vem e leva tudo. Procure uma casa, procure alguém que serve aos encostos, para você ver se ele tem saúde, se eles são felizes. Já está dizendo, irmão. E tem pessoas que ainda consultam. Eu quero dizer a todo espírito que estiver me ouvindo, católico, que eu amo todos vocês. Mas eu só estou pregando isso, é por amor a vocês, para vocês serem felizes mesmo.
Uma coisa eu garanto a cada um deles: se eles se converterem, eles vão ver verdadeiramente. Hoje eu vejo minha vida diferente. Foi por amor ao povo que Jesus pregou, então devemos fazer o que Jesus mandou. Se nós for para Apocalipse aqui, eu vou dar um pulinho porque eu estou com medo do tempo, não dá mais. O último livro da Bíblia, capítulo 9 de Apocalipse. Eu vou pular assim salteando, irmão, por causa do tempo, e eu quero pegar alguns versículos, né, que não pode faltar nessa pregação. Apocalipse 9 é o último livro da Bíblia, todo mundo conhece. Apocalipse capítulo 9. Deus nessa noite está nos capacitando a ter uma verdadeira fé. A fé que opera é a fé que a gente crê em Deus, no Filho e no Espírito Santo. O 9, todo mundo encontrou? Nós vamos ver, aqui isso aqui é no dia que Deus vai vir julgar a terra, viu? É no dia daquele julgamento. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, isso é no dia do julgamento, e Deus castigando a terra, viu? Não se arrependeram, de quê? Olha só, os que não se arrependeram das obras das suas mãos. O que é que nós estávamos falando? Que um ídolo feito das obras das mãos do homem, que Deus não habita, não é isso? Deixando de adorar os demônios, eles não deixaram, não se arrependeram, continuaram adorando os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de cobre e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Eles não se arrependem. Apesar de Deus ter castigado aqui nessa passagem, que isso aqui é algo futuro, assim, eles ainda não se arrependeram, adorando os demônios. Observa aqui, ó. Ele está falando que quem adora isso, adora quem? Já está dizendo que tem um demônio por trás daquela imagem. Ele não sabe, irmão. Muitas pessoas fazem isso por não saber, né? Então não adianta a gente também criticar ninguém, mas apenas nós devemos pregar o que é. Muitos fazem sem saber, acham que é normal, mas não é. E ele vai dizer assim, que eles aqui, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver e nem pode andar. Apocalipse, Novo Testamento. Por que eu digo Apocalipse, Novo Testamento? Porque tem pessoas hoje que pegam a Bíblia, até pessoas católicas mesmo, pode pegar a Bíblia e dizer assim, mas hoje é diferente, hoje nós estamos pela graça, hoje é Novo Testamento. Isolando a verdade e diz que Novo Testamento pode. Ah, o que é que Jesus está dizendo aqui no Novo? Então Deus não falou da imagem só apenas no Velho. Então observe que quando a igreja se convertia, a igreja primitiva, elas abandonavam essa prática. 1 Coríntios 12 vai dizer isso, que nós não podemos seguir a isso. 1 Coríntios 12, quero ganhar tempo, versículo 2, 1 Coríntios 12, versículo 2, tem 1 Coríntios e tem 2 Coríntios, é 1 Coríntios, diz assim, ó, sabeis que outrora, quando ereis, olha o que não era, gentios, gentil significa que não tem aliança com Deus, deixáveis, vocês se deixavam conduzivos aos ídolos mudos, isso é, vocês se deixavam seguir-se pelos ídolos mudos. Aí vai dizer assim, ó, segundo ereis guiado, nós éramos guiados por isso. Então, o apóstolo Paulo aqui diz assim, ó, lá era uma coisa, agora é outra, e ele começa agora a falar dos dons do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, igreja? Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que vão ser salvos, e a Bíblia diz que não tem salvação aqueles que idolatram. Pastor Erivan, onde é que está escrito isso? Tem 2 versículos que falam sobre isso.
Tem tantas coisas, meu irmão, para nós ler aqui agora. Eu tenho quanto tempo ainda? Tem 3 minutos. Abra aí ligeirinho lá em Isaías. O versículo 2. Eu tenho tempo para irmã ler ali. Vai ajudando aí, irmão. É o versículo 2 aqui que você leu, do capítulo 12. Isaías 42. Todo canto fala, irmãos. Olha, você vai poder passar a noite toda falando da imagem. Que Deus condena. É porque eu estou resumindo aqui. Todo mundo encontrou? Vou ver se eu encontro aqui um rapidinho aqui. 42. Versículo 8. Olha só. Versículo 8. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou em outra tradução vai dizer assim, não vou dar o meu louvor às imagens de escultura. Uma vai falar honra e outra vai falar louvor, porque quem louva está dando honra. Então, não, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não darei a outra, nem a minha honra eu darei às imagens de escultura. Então, irmãos, você só vai se contaminar com esse tipo de pecado abominável se você quiser daqui para frente. Porque hoje você está conhecendo a verdade. Você só vai continuar debaixo de maldição se você quiser. Porque isso aqui é maldição na vida de um ser humano. Aleluias. Abra aí ainda em 45. 45, no capítulo 45. Depois eu quero que os líderes, os ombreiros, irmãos, fiquem atentos às pessoas novas convertidas para ficar auxiliando, né? Mostrando a palavra, até quando elas crescer mais na fé que conseguir encontrar sozinho, a gente vai, né, ficando com mais novos convertidos novamente, amém? No capítulo 45, olha o que ele vai dizer aqui aos que fabricam. Eu quero ler do versículo 16 primeiro. O capítulo é o número maior, o versículo 16 é o mais pequeno. Olha só. Envergonhar-se-ão, vai ser envergonhado, ele está assim, e serão confundidos. Olha, envergonhados e confundidos, todos eles cairão em uma ignomia, não é isso? Ignominia. Os que fabricam ídolos, os que estão fabricando também, viu? Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Ele está falando de Israel, está falando do povo dele que não segue isso. Versículo 20. O 20 agora. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações do mundo, está falando. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de esculturas, carregada falando de procissão, e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Suplicar é oração. Aí no versículo 22 ele diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu posso ouvir um glória a Deus? No capítulo 46, versículo 6, nós vamos ler ainda essa passagem aqui, diz assim, ó: os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam, ou seja, pagam a um ourives, para que façam um Deus, e diante deste se prostram, e se inclinam, sobre os ombros os tomam. Observa, tem aquela procissão que eles ficavam rodeando na rua, sobre os ombros, eles tomam, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se movem,
recorrem a ele, mas nenhuma resposta lhe dá. Ninguém livra da sua tribulação. Se ninguém livra da sua tribulação. É por isso que tem muitas pessoas, irmãos, nessa vida aqui, da idolatria. Clama por José, clama por Jaquim, clama por Maria, clama por tantas pessoas, irmãos. E não tem resposta nenhuma. Aí chega um crente ensinando a verdade e diz assim: eu vou clamar a Deus em nome de Jesus Cristo. Aí Jesus chega, cura. Jesus, liberta. Isso Deus está falando nisso aí. Mostrando que Ele é o verdadeiro. Que o crente está na direção certa. Eu tenho certeza que essa senhora aqui, antes de conhecer o Senhor Jesus, ela clamou quando estava doente. Clamou a José, clamou a Jaquim, clamou a Maria, fez oração a isso, fez aquilo, e nada, não foi assim? E a Jesus teve resposta? Não. Quando orou em nome de Jesus, teve resposta? Não. Com Jesus teve resposta, irmãos. Então, isso é uma prova, irmãos. Isso é uma prova que o que nós estamos pregando nessa noite aqui é a verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra. Mas hoje está nas praças do Senhor. Agora eu vou mostrar que não tem salvação, para nós encerrar. Gálatas, lá no Novo Testamento. Não vamos para Apocalipse, que eu acredito que só esse versículo aqui já dá. Tem muitos, mas eu vou lá para Apocalipse, fica mais fácil de você encontrar, é o último livro. Não é melhor? Se for para Gálatas vai demorar. É em Gálatas 5, mas não vai dar tempo, não por causa da hora. Vamos para Apocalipse para nós encerrar. O último livro da Bíblia. Mas só porque eu falei em Gálatas eu vou voltar para lá. Não, mas eu vou ler em Apocalipse agora. Pode ler aí comigo. Eu vou voltar para Gálatas depois, viu? Vou, porque se Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Apocalipse, capítulo 21. Mas eu vou voltar depois de Apocalipse. Versículo 8. Isso aqui é os que não se arrependeram, viu? Aqui está falando de pessoas que continuaram no erro e não quiseram se arrepender. Quanto, porém, aos covardes, versículo 8 do capítulo 21, aos incrédulos, aos abomináveis, essa palavra abomináveis é homossexuais, aos assassinos, aos impuros, impuro é o que vive na prostituição, aos feiticeiros, aos idolatras, que nós estamos falando hoje de quê? De idolatria, não é isso? Aos idolatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, não quero ir para esse lugar. Obedeça a palavra de Deus. Todas essas pessoas aqui não quiseram se arrepender. Isso vai ser lá. A parte dele é lá no lago de fogo e enxofre. A morte eterna, a segunda morte. Que está falando que a tua alma vai queimar eternamente. Então, por isso que nós somos crentes. É para que a gente não vá para esse lugar. Nada, irmão. Esse mundo, nada é mais importante do que a tua própria salvação. Abra aí em Gálatas agora para nós encerrar. Vai ter um bocado aqui também que está andando dessa forma e não vão entrar no reino de Deus. Os que estão em casa, espero que vocês, se tem alguém nessa prática, entendam que nós não estamos aqui criticando ninguém, mas estamos ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. E quem se diga, se alguém diz que crê em Deus, então tem que crer na palavra dele também. Porque se alguém diz, eu creio em Deus, mas não acredita na palavra dele, ele está se enganando a si mesmo, ele não crê em ninguém. Gálatas 5, versículo 19, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia,
Lascívia é desejos descontrolados, para estar se deitando com mulher, ou homem com homem, seja o que for lá. Lascívia é isso, pessoas que não se controlam. Só pensa nessas coisas. Lascívia, idolatria. Olha aqui, ó, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, que é discussão, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que é grupos, inveja, bebedices, glutonarias, que é comer demais, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Não tem salvação, hein, irmão? É por isso que quando nós dizemos assim, olha, sai da bebida. Por quê? Porque nós sabemos que se ele vai perder a salvação, é por amor à salvação deles, ele não sabe. Sai da prostituição, é por amor à salvação deles, ele não sabe. Mas nessa noite, aqueles que estão escutando a palavra, por esse fez. Eu quero dizer uma coisa. Toma posse da tua salvação nessa noite. Pela essa rádio. Se entregue totalmente ao Senhor. Confie nele. E tudo ele fará na tua vida. Vamos ficar de pé para nós encerrar nessa noite? Eu quero orar. Eu quero louvar e orar pela tua vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, seja livre de todo mal em nome de Jesus. Seja arrancado toda maldição de dentro dela, meu Pai. Que ela receba libertação e paz nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vai orando, igreja. Pai, abençoa cada pessoa, meu Pai. Abençoa o teu filho, meu Deus. Derrama bênçãos, curas sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca todo mundo as mãos na cabeça para nós orarmos agora. Com a tua fé, com a minha agora. Unimos a nossa fé. Se você está sentindo alguma dor em algum lugar, que tu coloca a mão em cima da dor, a não ser coloca na cabeça, e ora comigo nessa noite, diga assim, Senhor Jesus, diga nesse momento, eu repreendo todo principado, toda potestade, na minha vida, diga assim, Senhor, diga queima Jesus, diga toda doença, toda infecção, diga seja queimados, diga queimados, toda obra de feitiçaria na minha vida, diga queime Espírito Santo, em nome de Jesus, diga toda dor, diga todo mal, em nome de Jesus, diga nos meus ossos, na minha carne, diga na minha mente, diga em nome de Jesus, joga as tuas mãos, diga assim, sejam livres em nome de Jesus, sejam abençoados, recebam do Espírito Santo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e o amor de Deus, e as doces e infinitas consolações do teu Espírito, ó Pai, esteja sobre cada um de nós, agora e para todo sempre, e toda igreja digam, e toda igreja diz, eu quero lançar um palmo bem forte para Jesus nessa noite. Quantos foram abençoados nessa noite? Está todo mundo bem, igreja? Irmãos, só se alguém entrou com alguma dor e procura a dor, se a dor sumiu, entrou, eu vou aqui que os de casa querem ouvir você. Você estava sentindo o que, irmã Cida? Dor de cabeça muito forte. Sumiu. Aí, Deus curando aqui. Estava sentindo o que, irmã Bruna? Os de casa, está todo mundo querendo ouvir você. Estava sentindo o que? Uma dor de cabeça desde de tarde. Quando eu disse eu vou para a igreja, me deu uma dor tão forte na cabeça. Aí de manhã eu disse, você vá, que sua cura está lá. E até agora a dor de cabeça passou, não estou sentindo mais nada. Ai, que Deus faz. Tem mais alguém que estava sentindo alguma